Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, já aproveita e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós teremos um super especial da novela Brilhante. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Brilhante foi uma telenovela escrita por Gilberto Braga, com direção geral de Denis Carvalho, exibida pela Rede Globo às 8 da noite, a partir do dia 28 de setembro de 1981, tendo seu último capítulo exibido no dia 27 de março de 1982, com um total de 155 capítulos. A novela, no entanto, completa nesse ano 40 anos de sua estreia. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a sinopse da trama e explicar logo depois, nas curiosidades, por que foi um dos maiores fracassos do Gilberto Braga. Na história, a Luísa, vivida pela Vera Fischer, é uma designer que trabalha em uma empresa de joias. De férias em Londres, ela reencontra uma amiga do colégio, a Vera, vivida pela Araciba Labanian, que é esposa do Osvaldo, feito pelo José Wilker. Os dois vivem na Suíça, mas estão na capital inglesa para assistir ao casamento do príncipe Charles e da Lady Diana. Vera confidencia à amiga que está preocupada com o estado emocional do marido. Com a intenção de ajudá-la, Luísa tenta conversar com Osvaldo, mas ele tem uma crise nervosa, deixa-a sozinha e arranca com o carro em alta velocidade. Luísa, consternada, acaba testemunhando a morte de Osvaldo em um acidente. De volta ao Brasil, ela se surpreende ao ver o mesmo homem vivo, mas com outra identidade, a de Sidney. A matriarca é Chica, vivida por Fernanda Montenegro, que se encanta com a jovem e vê a chance de aproximá-la de seu filho solteiro Inácio, feito por Denis Carvalho. Chica é casada com Vitor Newman, Mário Lago, e tem outra filha, a Maria Isabel, vivida pela René de Vilmont. Em pouco tempo, Luísa percebe que Inácio é homossexual e decide conversar sobre o assunto com Chica, que, contrariadíssima, passa a tratá-la com hostilidade. O problema é que Luísa se apaixona por Paulo César, personagem do Tarcísio Meira, que é marido da Maria Isabel e que vive um casamento em crise. Ele então abandona a mulher e inicia um romance com Luísa, deixando Chica ainda mais furiosa. Enquanto isso, a Chica está obstinada em arrumar uma esposa para o filho, né? Para livrar ele das suas tendências homossexuais. Ela encontra então na carreirista Leonor, feita pela Renata Sorral, uma aliada. A moça é filha da deslumbrada Edith, vivida pela Heloísa Mafalda. É vendedora em sua joalheria e concorda em abandonar o marido, o taxista Carlos, feito pelo Cláudio Marzo, para se casar com o Inácio. Ele então aceita a proposta apenas para se ver livre da opressão da mãe. Porém, o casamento fracassa. Com a morte do pai, o Vitor, o Inácio decide então assumir as joalherias da família, disputando o poder com seu primo Bruno, vivido pelo Jardel Filho, que já é um alto executivo da rede, casado com Regina, feita pela atriz Célia Helena, mas que tem um caso com a própria Leonor. Enquanto isso, a Chica inicia um romance velado com o seu novo motorista, o Carlos, justamente o ex-marido da Leonor. Então parece um balaio de gato, uma trama intrincada onde todos os personagens e núcleos acabam se encontrando, né, se ligando de alguma forma. Eu gosto muito de histórias assim. Por essa sinopse, Brilhante me aguça a curiosidade, me parece uma trama muito interessante. É muito difícil que eu não fique encantado e muito curioso, com vontade de assistir alguma trama do Gilberto Braga. Mas já sei, né, de outras fontes e pesquisas que Brilhante realmente não foi um grande sucesso, não está no currículo do Gilberto Braga como um sucesso estrondoso com o qual ele se acostumou aí ao longo da sua carreira. E a gente vai entender um pouquinho mais por que essa novela flopou na Rede Globo lá em 1981, agora nas nossas curiosidades. Gilberto Braga e o Daniel Filho criaram juntos essa novela, elaborando sinopse, escalando o elenco e tudo mais, né, o que uma novela necessita para ser ali produzida. Mas Brilhante não conseguiu cativar o público. O principal problema foi o roteiro mesmo. Ágios da cultura literária e cinematográfica americana comprometeram a história, e um cansativo discurso sobre casais em crise acentuou os desníveis da novela. O Gilberto Braga narrou ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia do projeto Memória Globo, o seguinte, abre aspas.
Brilhante foi um fracasso retumbante, entrou no ar e foi um susto. Foi uma novela muito mal bolada, com uma história impossível de contar. Não sei como cair nessa esparrela, porque era uma época de censura rigorosa. Ficou uma salada que pouca gente entendia. Aos poucos fiz umas modificações e acabaram gostando. A partir daí, a novela se saiu bem, com prestígio, mas no início foi um tremendo fracasso. Fecha aspas. Ainda sobre o fracasso, Daniel Filho se justificou em seu livro Antes que Me Esqueçam, dizendo o seguinte, abre aspas. Penso que fomos por caminhos seguros, já percorridos. Sei que estava fazendo uma coisa automática, ligando chaves que eu sabia que dariam certo, sem motivação, sem emoção, sem paixão. Em Brilhante, eu quis deixar claro que não estava envolvido emocionalmente com a história. Tanto quis que acabei fazendo uma exibição técnica. Tenho certeza que o desastre de avião do primeiro capítulo é bem feito, mas não é um desastre bem feito que faz com que uma novela deixe de ser um desastre nas telas. Fecha aspas. E sobre esse desastre de avião no primeiro capítulo da trama, Daniel Filho declarou no seu livro O Circo Eletrônico seguinte, abre aspas. Para fazer a cena, botaram o avião sobre um trilho para ele descer sozinho. Não sei porquê, na hora que o monomotor estava descendo a rampa, fez uma curva e foi de encontro ao praticável onde estava o câmera. Tive a sensação de que Lula Araújo, o câmera, havia morrido, porque viu o avião atropelando ele. Mas, na verdade, o avião ficou feito filme de James Bond a 1 centímetro do seu peito, preso pelo cabo de aço que o segurava. Esses acidentes aconteciam e davam uma perturbada na gravação, mas ainda bem que nada de grave se passou. Tivemos um dia para descansar e no dia seguinte estávamos lá outra vez, como se nada tivesse acontecido. Fecha aspas. A censura do governo federal não autorizava a palavra homossexual nos diálogos da novela. Segundo Gilberto Braga, isso dificultava muito o andamento da trama, porque um de seus principais personagens e tramas se referia a Inácio, vivido pelo Denis Carvalho, que era homossexual. O autor contou que certa vez, Fernanda Montenegro, que vivia a mãe de Inácio, queria que ele autorizasse o emprego da palavra, mas Gilberto sabia que se ele fizesse isso, a censura iria cortar a cena. Porém, a pressão da atriz funcionou de certa forma. Em um diálogo entre Luísa e Chica, a primeira menciona os problemas sexuais do seu filho. E essa frase não foi censurada. 34 anos depois, na novela Babilônia, considerada um outro fracasso do Gilberto Braga, com direção do Denis Carvalho, o autor e o diretor refizeram a situação entre mãe e filho, só que agora com Denis Carvalho e Fernanda Montenegro nos papéis invertidos. Dessa vez, o Denis Carvalho era o filho preconceituoso que não aceitava a mãe lésbica, vivida pela Fernanda, que era Teresa Petruccelli. Problemas com a audiência e a pressão da censura levaram Gilberto Braga a reformular a sua trama. O romance entre Luísa e Paulo César não agradou ao público, e o caso do misterioso Sidney, inicialmente um dos fios condutores da novela, não foi aprofundado. Iniciou-se então uma nova fase, a partir da morte do patriarca Victor Newman, onde Inácio, decidido a assumir a direção da empresa, acaba se casando com a Leonor e passa a disputar o cargo com o seu primo Bruno, que já era um dos antigos diretores da firma. Brilhante, que sofreu forte rejeição em seu início e demorou para engrenar, entrou no lugar de Baila Comigo, do Manuel Carlos, que havia sido um sucesso popular. Ao livro A Seguir Cenas do próximo capítulo, Gilberto Braga contou uma passagem curiosa do início de sua novela, quando resolveu um dia ir à praia para espairecer e acabou encontrando uma amiga. E os dois conversaram e o diálogo que se seguiu entre os dois foi o seguinte. Eu estava na praia deprimido de chorar quando encontrei uma amiga minha que me disse assim: "Ah, Gilberto, a sua novela foi maravilhosa." Não satisfeita, ainda me apresentou a amiga. "Fulana, esse é o Gilberto Braga, meu amigo. É ele quem escreve as melhores novelas da Globo." "Gilberto," ela continuou, "nessa última você se superou, hein?" Quando ela falou isso, pensei: caramba, ela está pensando que eu fiz Baila Comigo. Daí a pouco, ela dispara: "Já essa que estreou agora, francamente, nós até desligamos." A personagem Chica Newman, de Fernanda Montenegro, foi um grande destaque na trama. A atriz deixou antecipadamente a novela anterior no horário, que foi Baila Comigo, onde ela vivia a atriz Silvia, para dar vida à grande megera de Brilhante. Chica não teve o final infeliz tradicional das grandes vilãs. Nos últimos capítulos, a snob e aristocrática Dona Chica passou por uma redenção e acabou assumindo o romance com o seu motorista Carlos, um homem mais novo e de classe social inferior. O público torcia para o romance dos dois.
Naquele ano de 1981, então, Fernanda Montenegro foi premiada com o APCA de Melhor Atriz, juntamente com Lilian Lemmertz por Baila Comigo, Ioná Magalhães por Os Imigrantes e Kate Hansen pelos teleromances que participou na TV Cultura. Fernanda Montenegro também foi premiada com o Troféu Imprensa de Melhor Atriz do ano de 1981. Além de Fernanda Montenegro, a sua filha Fernanda Torres também deixou antecipadamente a novela Baila Comigo para viver a neta da sua própria mãe da vida real, nessa novela do Gilberto Braga, né, que ela fazia a Marília, filha dos personagens de Tarcísio Meira e de René de Vilmont. Nessa trama, a Globo reeditava o par romântico Tarcísio Meira e Vera Fischer da novela Coração Alado, que foi exibida no ano anterior, em 1980. Na trama de Janete e Claire, ambos viviam Juca Pitanga e Vivian. E Coração Alado havia sido finalizado apenas 6 meses antes da estreia de Brilhante. E também do filme Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor. Os dois atores, duas superestrelas da Rede Globo na época e hoje também, né? Vera e Tarcísio sempre serão duas grandes estrelas da nossa televisão. Eles voltariam a contracenar como par romântico em outros trabalhos, né? Tanto no cinema quanto na TV. Em 1982, eles estiveram juntos em Amor Estranho Amor, no filme de Walter Hugo Cury. Em 1990, fizeram a minissérie Desejo, lindíssima, né? Contando a história real do jornalista Euclides da Cunha e de sua esposa, Ana de Assis. Aliás, tem um vídeo sobre essa minissérie aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu, corre lá que eu vou deixar o card aqui na tela. E também em Pátria Minha, do mesmo Gilberto Braga, onde eles viviam um casal de vilões em 1994. Naquele mesmo ano de 1981, a Vera Fischer concluía o seu trabalho em Coração Alado, né, onde ela vivia a Vivian, conforme eu já falei, e onde ela usava o cabelo pelos ombros, chanelzinho, bem liso, bem loiro. E justamente para dar um ar mais simplista à sua personagem em Brilhante e diferenciar a Luísa da Vivian, a Vera decidiu mudar radicalmente o visual, tosando seus cabelos bem curtinho, bem estilo Joãozinho, onde a gente podia ver ela com o cabelo mais encaracolado e escuro. O diretor Daniel Filho, que havia encomendado a Tom Jobim a música Temas de Abertura, diz que o cabelo da Vera Fischer lhe causou um grande problema como compositor, porque na letra da música ele citava a personagem Vera, né? A Luísa era a personagem da novela. E ao livro Circo Eletrônico, Daniel disse o seguinte sobre esse caso, abre aspas: Tom Jobim compôs Luísa para ser o tema de abertura da novela Brilhante, e depois me acusou de ter dado uma rasteira nele. É o seguinte, na música, ele se refere aos cabelos de Vera Fischer, no trecho, e um raio de sol nos teus cabelos. Ainda sem saber disso, mandei ela cortar o cabelo, para dar um ar mais simples. Ele sempre me cobrou por essa traição, fecha aspas. A figurinista Marília Carneiro contou que o corte de cabelo de Luísa foi inspirado em Ingrid Bergman no filme Por Quem os Sinos Dobram, de 1943, mas o penteado não agradou ao telespectador. A solução encontrada pela Marília Carneiro para disfarçar, né, para que a atenção fugisse do cabelo da Luísa e fosse para um outro lugar, foi amarrar um lencinho no pescoço da personagem, transformando aquilo numa moda da época, e realmente explodiu os lenços do pescoço, né? Os lenços que Luísa usava no pescoço viram moda, a mulherada toda queria. E depois de alguns anos, voltou a ser moda em uma outra trama do Gilberto Braga, que foi Celebridade, onde dessa vez quem utilizava um lencinho no pescoço era a vilã Laura, vivida pela Cláudia Abreu. À medida que o cabelo de Vera foi crescendo, o penteado foi abandonado. No fim da novela, a Luísa já estava com o cabelo mais cheio e liso, e um corte mais moderno e adequado ao seu rosto. Vamos combinar, né, gente, que de todos os momentos da Vera Fischer na TV, realmente a Luísa não é um dos mais belos. Eu realmente também não gosto muito daquele corte curtinho, encaracolado, acho que não tem nada a ver com ela. E não vou dizer que a novela fracassou por causa disso, mas eu acho que a caracterização de uma personagem para uma trama pegar é muito importante. Eu acho que a caracterização da Vera Fischer foi um tiro no pé. A bela abertura de Brilhante, criada por Hans Donner e sua equipe, mostrava o modelo Lilian Stavik em uma sala de espelhos com um gato siamês. Era imperceptível, mas a modelo estava grávida na época e a sua roupa disfarçava a barriguinha. Meses após a estreia, a Televisa do México plagiou descaradamente a abertura de Brilhante em sua novela Vanessa, que era uma adaptação da trama brasileira Ídolo de Pano da TV Tupi. Na abertura da trama do México, uma moça em uma sala de espelhos com um gato siamês com os mesmos
mesmos enquadramentos, ângulos e fontes da abertura de Hans Donner, era embalada por uma música que apenas repetia o nome da novela e da protagonista, Vanessa. Elis Regina, então amiga de Gilberto Braga, gravou a música Me Deixas Louca especialmente para a novela. Era o tema do casal romântico central, Luísa e Paulo César. Sobre a música e sua composição, Gilberto narrou ao livro Teletema, História da Música Popular através da Teledramaturgia Brasileira, de Guilherme Bryan e Vincent Villari, o seguinte, abre aspas. Pensei em Armando Mazaneiro, mostrei a ela que adorou e eu disse, podemos pedir uma letra e você grava a versão. E ela, sem problema, acabou sendo a última música que ela gravou na vida. Fecha aspas. Elis veio a falecer em janeiro de 1982, aos 36 anos de idade, enquanto a novela ainda estava no ar. O responsável pela versão em português de Me Vuelves Loco, Paulo Coelho, impressionado com a morte de Elis, tomou isso como um sinal pessoal e parou de viver de música, encerrando assim a sua carreira de compositor. Já o autor da novela homenageou a cantora em sua sequência final, onde Luísa ouve Me Deixas Louca. Quando caminho pela rua lado a lado com você, me deixas louca. Guilherme Bryan e Vincent Villari também comentaram no livro uma curiosidade sobre a trilha internacional de Brilhante. Esse trecho do livro específico diz o seguinte, abre aspas. Na primeira impressão do álbum, com sua faixa Good Time Tonight, gravada pela banda Kool and the Gang. Devido a uma questão de direitos, na edição seguinte, essa música foi suprimida e substituída por uma gravação nacional, Queen of Hearts, com Linda Cooley. Nenhuma das duas músicas obteve repercussão expressiva. Fecha aspas. Por algumas ocasiões, nos créditos finais de Brilhante, em vez de tocar o seu tema de abertura na voz de Tom Jobim, eram apresentadas versões da música Luísa nas vozes de Calbi Peixoto, Edu Lobo, Chico Buarque e uma versão instrumental. Os primeiros capítulos de Brilhante tiveram cenas gravadas em Londres. Brilhante foi a primeira experiência do roteirista Euclides Marinho em novelas, onde ele trabalhou como colaborador de Gilberto Braga, porém não foi até o final da trama. Ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, Euclides confidenciou, abre aspas, não aguentei, saí na metade da novela por volta do capítulo 80, saí batendo porta. Gilberto, estou de saco cheio desse negócio. Não estou aguentando nem achando a menor graça. Fecha aspas. Euclides, que até então só havia roteirizado seriados, não conseguiu se acostumar em um primeiro momento com a estiva que é a rotina de escrever uma novela, ainda mais sendo subordinado do autor principal. Com a saída dele, a jornalista e crítica literária Leonor Basseres, amiga pessoal de Gilberto Braga, foi chamada para auxiliá-lo em Brilhante. Foi o seu primeiro trabalho como colaboradora de Gilberto, em uma parceria que durou até o fim de sua vida, em 2004, quando ela escrevia junto com um amigo a novela Celebridade. Brilhante foi a primeira novela dos atores Kaique Ferreira, Carla Camurati, Rômulo Arantes, Neuza Caribé e Fábio Vilaverde, ator que a gente já conhece aí de vários trabalhos, né, na vida adulta, e ele tinha na época apenas 11 anos de idade. Era o personagem mirim naquela trama do Gilberto Braga. Brilhante também marcou a primeira aparição de Andréa Beltrão na TV, em uma participação bem pequena, e foi a primeira novela na Globo das atrizes Laura Cardoso e Célia Helena, e dos atores Rodolfo Meyer e Sérgio Mamberti. A então iniciante atriz Débora Bloch, que fez testes para Brilhante e faria sua estreia nessa novela do Gilberto Braga, foi reprovada pelo Daniel Filho. Os papéis no qual ela se encaixaria foram dados a Fernanda Torres e Carla Camurati. Débora não ficou de mãos abanando, ela acabou sendo então escalada para a então novela das 19 horas Jogo da Vida, escrita pelo Silvio de Abreu naquele mesmo ano de 1981. Uma das principais locações de Brilhante era a mansão da família Nilman, uma imponente residência com um vasto jardim, da qual já falei aqui em outros vídeos, porque essa residência, que fica situada na estrada da Gávea Pequena, número 1077, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, já serviu de cenário para dezenas de outras novelas, como Roda de Fogo, Sassaricando, O Sexo dos Anjos, Perigosas Peruas, História de Amor, Zazá, Andando nas Nuvens, entre outras. Na chamada de estreia da novela, uma voz narrava a seguinte frase: uma história de poder, fascínio, mistério, sedução, brilho, mulher, brilhante. Brilhante nunca foi reprisada e lá se vão 40 anos. Bom, pelo que a gente viu aqui, né?
entendemos que a novela realmente para a Rede Globo foi um fracasso, não teve repercussão, não valia a pena uma nova exibição. Eu discordo, acho que essas pérolas, essas joias da teledramaturgia ali dos anos 80, por piores que pareçam ser, sempre são muito maravilhosas. Então eu vou ficar aqui torcendo, dedinhos cruzados, para que Brilhante um dia volte no Globoplay. Eu nem falo do canal Viva, né, gente? Porque o Viva tá cansado de decepcionar a gente aí com vários anúncios de novelas que a gente tá louco para assistir e sempre dá errado. Então vamos torcer para que um dia, quem sabe, o Globoplay resgate esse brilhante que foi a novela de Gilberto Braga. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu gostei muito de fazer, de pesquisar. Não saiu no dia certinho dos seus 40 anos, que foi em 28 de setembro, por inúmeros problemas pessoais. Gente, tá meio complicado gravar vídeo por aqui, mas eu vou continuar aqui firme e forte, tentando trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Se você gostou desse vídeo, então deixa seu like, compartilha, comenta bastante aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!